Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para integrais indefinidas, parte 9. Nessa playlist que está sendo abordada as técnicas de integração, veremos nesta videoaula a integração por partes e substituição trigonométrica. Antes de apresentar o assunto, convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e deixar o seu comentário com relação a esta videoaula. O uso de substituição trigonométrica consiste em substituir adequadamente a variável x pela tangente ou pelo cosseno de um ângulo θ. Vejamos este exercício aqui. Calcule a integral de x, ln de x, sobre x² mais 1 elevado a 3/2 dx. Então, inicialmente eu vou usar a integração por partes, sejam u igual a ln de x, de modo que a diferencial du é dx sobre x, e dv é o restante que está na integral, que é x, dx, x² mais 1 elevado a 3/2. Implica então que v é a integral de x dx, x² mais 1 elevado a 3/2, que é igual a meio. A minha ideia aqui é usar diferencial, então vou dividir por 2 e multiplicar por 2. Agora, 2x dx é a diferencial de x² mais 1. Então, vou chamar esse x² mais 1 de w. Então, o meu v ele é meio da integral de dw, ou x² mais 1, dividido por x² mais 1 elevado a 3/2, ou meio dw sobre w elevado a 3/2. Jogamos esse w a 3/2 para cima, vai mudar o sinal do expoente, e esta integral simplesmente é igual a meio, w elevado a menos meio, ou seja, eu somei um 1 aqui e vou dividir pelo termo somado de 1, que é menos meio. Menos meio com o meio aqui de fora vai ficar negativo, e o 2 cancela com 2, eu tenho menos w elevado a menos meio. Volto para a notação de raiz quadrada, então menos 1 sobre raiz quadrada de w, que é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de x² mais 1, tá? Uma vez que w é x² mais 1. Assim, a integral de x ln de x dx por x² mais 1 elevado a 3/2, usando a fórmula de integração por partes, é o v menos integral de v du. Então, vai ficar o menos ln por raiz quadrada de x² mais 1, tá? O meu u, lembrando que ele é o ln de x, e o v é menos 1 sobre raiz quadrada de x² mais 1. Menos a integral de v, tá aqui meu v, e o du é dx sobre x. Repete o primeiro termo, e estamos diante dessa integral aqui. Integral de dx dividido por x, raiz quadrada de x² mais 1. Agora chegou o momento de utilizar a substituição trigonométrica. Eu vou fazer x igual a uma tangente de u. Tem autores que utilizam a tangente de θ, tá? É indiferente à variável de integração. De modo que dx é secante ao quadrado de u du. Tá? A diferencial dx é a derivada da tangente vezes du. Assim, a integral de dx sobre x raiz quadrada de x mais 1, substituímos o dx, secante ao quadrado de u du, substituímos o x, que é tangente, aqui dentro também colocamos tangente ao quadrado de u mais 1. Mas, pela trigonometria, tangente ao quadrado de u mais 1 é secante ao quadrado. Então, eu tenho aqui secante ao quadrado, tangente de u, e raiz quadrada
da secante ao quadrado. Podemos simplificar a raiz com o quadrado e simplificamos a secante ao quadrado com esta secante. Teremos então a integral de secante de u, tangente de u, du. Vou voltar então para as funções trigonométricas básicas, seno e cosseno. Secante é 1 sobre cosseno e tangente é seno de u sobre cosseno de u. Então, está aqui a integral. Podemos cancelar o cosseno de u sobre cosseno de u. Eu estou diante da integral indefinida da cossecante de u, que, consultando a tabela de integrações elementares, tem a resposta. Mas, para ilustrar o método, vou resolver aqui passo a passo. Vou multiplicar por cossecante de u mais cotangente de u no numerador e dividir também por esse termo no denominador aqui, tá aqui. Bom, fazendo o produto no numerador, eu vou ter então, e colocando o sinal negativo de fora, eu vou ter menos cossecante ao quadrado de u, cossecante vezes cossecante, menos cossecante vezes cotangente, du. E embaixo, cossecante de u, cotangente de u. Então, mas, se nós observarmos aqui em cima, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. E a derivada da cossecante é menos cossecante de u, cotangente de u. Portanto, esse termo aqui, todo aqui no numerador, ele é a diferencial da cossecante de u mais cotangente de u. E ela também aparece aqui no denominador. Então, se eu tenho aqui um certo dw por w, né, a integral é logaritmo. Então, vai ficar menos ln do módulo de cossecante de u mais cotangente de u. Bom, agora vamos voltar para a nossa variável x. Mas o tangente de u, ele é x. Então, é muito prático construir esse triângulo retângulo, tá? Ó, e colocamos o ângulo u aqui. Se a tangente de u é x, quer dizer que o cateto oposto é x e o adjacente é 1. Tá? Por quê? Tangente é a razão entre cateto oposto por cateto adjacente. Usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa vai ser raiz quadrada de 1 mais x quadrado. A partir desse triângulo agora, vamos calcular a cossecante. A cossecante é 1 sobre seno. Se seno é cateto oposto por hipotenusa, a cossecante então é a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. Ou seja, raiz quadrada de 1 mais x quadrado sobre x. E a cotangente de u é o inverso da tangente. Se a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, a cotangente vai ser cateto adjacente, que vale 1, dividido pelo cateto oposto, que é x. Assim, essa integral de dx, x quadrado, raiz quadrada de x quadrado mais 1, é menos logaritmo natural da cossecante de u mais cotangente de u. Tá? Não coloquei o c, vou deixar ele para a resposta final, né? A constante de integração. Substituo aqui a cossecante, que nós encontramos aqui. Substituo também a cotangente de u. Vou tirar um mínimo múltiplo comum. Eu tenho menos ln do módulo de raiz quadrada de 1 mais x quadrado, que mais 1 sobre x. Tá. Agora, podemos também, uma vez que tirou o mínimo, usar a propriedade do módulo. O módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então, eu distribuí o módulo aqui. Mas, esse termo aqui é sempre maior que zero. Então, o módulo é igual a ele mesmo. E vou usar também a propriedade de logaritmo. O logaritmo da divisão é a diferença de logaritmo. Então, fica menos, que já estava aqui, ln da raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais 1, menos ln do módulo de x. Menos com menos é mais, então vai ficar ln de x menos ln da raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais 1. Essa é a expressão 2. Se substituirmos na expressão 1, vamos ter então que a integral de
x ln de x dx por x² mais 1 elevado a 3 meios é menos ln de x sobre raiz quadrada de x² mais 1, já tinha feito anteriormente, e mais aquela integral que nós resolvemos separadamente, que é igual a ln de x sobre raiz quadrada de 1 mais x² mais 1 mais c. Está aí, então, a aplicação das técnicas de integração por partes e substituição trigonométrica no canal Fatos Matemáticos.